Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em primeira mão, certo, ao professor Felipe, certo? Eu agradeço por aceitar o nosso convite de participar, né, da nosso mês comemorativo, né, que é o I3E Day, certo? Quer dizer, desculpa, o I3E PES Day, né? São muitos meses comemorativos dentro do I3E, certo? Eu gostaria de agradecer também a presença de todos, certo? E, primeiramente, certo, eu vou apresentar o professor Felipe, certo? O professor Felipe Lopes possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, concluídos em 2009, 2011 e 2014, respectivamente, e pós-doutorado em Engenharia Elétrica também pela UFCG em 2018. É sênior member do I3E e também membro do Comitê de Estudos, do Grupo de Estudos, né, Proteção e Automação do SIGRE, onde atua como coordenador e Grupo de Espelho Brasil, que trata de soluções baseadas na análise de ondas viajantes para fins de diagnósticos e perturbação em sistemas elétricos de potência. Trabalhou como professor na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, em 2014, e no mesmo ano assumiu o cargo de professor da Universidade de Brasília, UNB, onde trabalhou de 2014 a 2021, em níveis de graduação e pós-graduação. Recentemente, agora em 2021, assumiu o cargo de professor do quadro permanente no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiências nas áreas de sistemas elétricos de potência, atuando principalmente nos temas proteção de sistemas elétricos de potência, localização de faltas em sistemas de distribuição e transmissão e transitórios eletromagnéticos em sistemas elétricos de potência. Em comemoração ao I3E PES Day 2021, o professor Felipe Lopes ele vai apresentar a palestra intitulada Proteção Ultra Rápida de Linhas de Transmissão, Avanços Tecnológicos e Benefícios. Então, gostaria de antemão já agradecer, viu, Felipe, por a sua participação aqui conosco no I3E e seja bem-vindo, tá? Professora Camila, eu que agradeço a apresentação, até tinha separado esse slide inicial aqui para quem não me conhecesse, mas você já fez as partes, então eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, fazendo essa apresentação que fala um pouquinho também do que a gente tem feito em termos de pesquisa, né, e que é um tema muito atual, então é uma satisfação imensa aqui estar contribuindo com o grupo de vocês e chegando, né, na UFPB agora, e já está participando aqui na sala cheia. Estou vendo aqui tem 101 pessoas presentes assistindo, então bacana, feliz que as pessoas tenham se interessado pelo tema. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, boa tarde. Eu vou apresentar para vocês agora, tem 1 hora de bate-papo, né? Na verdade, no bate-papo, eu acho que as perguntas vão ficar para o final, mas creio que vocês podem ficar à vontade para fazer essas perguntas. Se eventualmente não tivermos tempo de esclarecer todas, eu fico à disposição posteriormente. O título da apresentação é Proteção Ultra Rápida de Linhas de Transmissão, Avanços Tecnológicos e Benefícios. Vocês vão entender posteriormente por que eu estou chamando aqui de proteção ultra rápida, né? Bom, como eu falei agora há pouco, eu tinha preparado esse slide para fazer uma breve apresentação de quem sou. A professora Camila já me apresentou, então agradeço por isso. Para quem não me conhece, eu sou o professor Felipe Lopes, né? Então deixo aqui os links das redes sociais que eu tenho coordenado, e para quem preferir pode escanear com o celular aí nesse QR Code e vocês vão achar todos esses links lá já disponíveis, fica mais fácil, inclusive outros links como de publicações recentes, como do meu livro, né, de metodologia de escrita de artigos científicos. Então fiquem à vontade para acessar. É sempre uma satisfação muito grande estar apresentando para vocês alguma coisa que seja útil, né? Não só em termos acadêmicos, mas também em termos práticos e para a própria indústria, né? Então já vi alguns colegas aqui presentes na sala, de algumas empresas, então agradeço também a participação de vocês, tá? Bom, como o meu tempo é curto, vou tentar ser bem objetivo na apresentação. Curto, eu digo curto, eu fico brincando, porque eu gosto sempre de falar bastante, e esse tema é muito instigante para mim. Então, mas eu vou tentar ser bem objetivo, não tentar entrar em tantos detalhes que tornem a apresentação maçante, mas que a gente consiga dar os esclarecimentos cabíveis para que vocês tenham uma visão geral do tema e depois, posteriormente, se tiverem interesse, eu fico à disposição para mais detalhamentos, né?
Mas por que eu decidi falar aqui nesse dia de hoje com vocês sobre proteção rápida ou ultra rápida, como queiram, né? Qual é a motivação desse tema? Então, para a gente falar da motivação desse tema, é sempre muito importante a gente entender a importância dos esquemas de proteção nos sistemas elétricos de potência. Então, se você pegar uma topologia clássica, né, que você tem geração, transmissão e consumo, né, quando a gente olha para esse fluxo de potência ao longo do sistema, a gente vê ali as unidades geradoras, obviamente, suprindo uma demanda dos centros consumidores. E nessas situações, existe nas grandes usinas geradoras, né, e aí eu me refiro às hidrelétricas, especialmente aqui no Brasil, em virtude de nossa matriz ser predominantemente hidrelétrica, né, então você tem grandes máquinas com grandes inércias, então existem set points de potência mecânica que seriam aquelas potências primárias que vão fazer a turbina girar ali das máquinas síncronas, né, então sempre tem uma conversão de energia associada. E quando a gente está em uma operação estável, né, a potência elétrica solicitada para o sistema, ela tem que estar em uma situação ali de equilíbrio energético, né? Então, assim, o que você impõe de potência mecânica de entrada ali na máquina primária, né, para um processo de geração de energia, que depois vai ser convertida em energia elétrica para atender os consumidores, você tem que ter esse equilíbrio. No entanto, eu chamo até vocês para fazer um exercício básico, né? Então, imaginem vocês que teve um curto-circuito. E a coisa do curto-circuito eu acho que é muito clara, pelo menos para a grande maioria das pessoas ali no curso de engenharia elétrica. Obviamente, para as pessoas já formadas, isso certamente é algo trivial. Eu sei que tem alguns alunos aqui na sala também. Então, pensem comigo, pensem no curto-circuito como sendo uma conexão de baixa impedância entre dois pontos ali do sistema, né, em que você vai muitas vezes ter essa conexão de baixa impedância em paralelo com suas cargas, ou seja, se você tiver curtos-circuitos das fases para o terra, por exemplo, você teria uma parcela de potência ali sendo curto-circuitada. Esse é o termo que a gente usa, e para quem não entende isso, eu costumo dizer que um fio em paralelo com a impedância vai dar sempre um fio, né? Porque você fica aquela coisa do produto sobre a soma que a gente aprende em circuitos elétricos, né? Então vai ser 0 vezes alguma coisa sobre 0 mais alguma coisa, vai dar sempre 0. Então você acaba você deixa de entregar uma potência elétrica ali ao consumidor, e aí nesse momento, quando acontece um curto-circuito, existe uma perda desse equilíbrio energético, né? E aí, do ponto de vista das unidades geradoras, o que você vai ter é uma potência mecânica cujos controles são muito mais lentos, e, por consequência, a potência elétrica que se perde, você não consegue chegar em um equilíbrio rapidamente ali, em virtude dos fenômenos elétricos serem muito mais rápidos do que os fenômenos mecânicos. E aí, naquele caso, você perdeu carga, você tem uma inércia daquele sistema de geração, então você vai ter alguns controles mecânicos lentos, aí você vai ter esse desequilíbrio energético por uma parte do tempo, e aí você vai ver máquinas acelerando, outras máquinas rotativas que estejam absorvendo potência e poderiam frear. Você vai começando a ter aberturas angulares entre essas máquinas nas grandes áreas, e você pode entrar em um problema de instabilidade, né? Então a proteção ela vem exatamente para tirar esses defeitos desse contexto de transmissão de energia, tirar o quanto antes os defeitos. Aí eu falo em transmissão, mas obviamente eu também vou expandir isso para a questão de faltas em barramentos, em transformadores, ou seja, qualquer curto-circuito que exista no seu sistema pode te levar a ter um desequilíbrio energético, e aí, consequentemente, você pode ter problemas não só de estabilidade, mas de desgaste de equipamentos, que eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, os esquemas de proteção, pensando nesse grande objetivo, né, eles vieram evoluindo ao longo dos anos. Então, lá na década de 20, você já tinha ali relés eletromecânicos funcionando, eles perduram, né? Hoje a gente encontra em algumas subestações alguns relés eletromecânicos, mas por volta de 1960 aproximadamente, eles foram diminuindo, a sua utilização foi diminuindo, foram dando espaço ali para os relés estáticos, né? Então, os relés eletromecânicos, as partes mecânicas, né? Arranjos mecânicos interagindo com circuitos elétricos, muitos desses relés baseados em forças de atração magnética ali, de alavanca, de êmbolo. E aí, isso tinha um grande problema em termos de manutenção. Você passou para os estáticos, que já não teriam mais partes móveis, e quando foi ali na década de 90, mais ou menos, 80 para 90, você começou a ver ali o surgimento dos relés digitais,
Na verdade, lá em 80, já, um pouco antes disso, você já tinha esses relés digitais ganhando espaço, e hoje realmente são os relés que predominam, né? Ou seja, hoje você vê um retrofit, ninguém tem trocado, pelo menos no meu conhecimento, ninguém tem trocado eletromecânico por eletromecânico, o pessoal tem ido no caminho ali dos relés digitais, até porque é uma tendência, né? A substituição digital tem sido muito conversada, então essas tecnologias estão indo para um caminho que a gente acha que é um caminho sem volta, sabe? Mas o fato é que com essa evolução, algumas partes desses esquemas, especialmente os relés de proteção, elas foram aprimoradas. Eu posso destacar os conversores AD, que passaram a permitir o uso de taxas de amostragem mais elevadas, então a gente começou a ver melhor os fenômenos. Os meios de comunicação se consolidaram, então canais de comunicação que no passado não tão distante eram restritos a linhas mais curtas, por exemplo, passaram a poder ser aplicados ali em sistemas de maior porte, por exemplo, a sincronização de dados com GPS, o aprimoramento de antenas. Então, novas possibilidades surgiram nesse mundo da proteção de sistemas elétricos. E aí, só para vocês entenderem, então nós já sabemos que eu tenho que tirar o curto-circuito o quanto antes, eu tenho um relé que vai operar nesse caso, e então vamos entender em que consiste, de que é composto esse tempo de operação dos sistemas de proteção. Imaginem vocês que nós temos uma linha de transmissão qualquer aqui, e aí você vai estar funcionando normalmente, né? Está ali no que a gente chama de período pré-falta, aconteceu um curto-circuito, a obrigação desses relés no terminal L de local, terminal R de remoto, a obrigação é que eles sejam sensibilizados, porque você vai entrar em um período de falta, né? E aí, nesse período de falta, esses relés sendo sensibilizados, eles mandam comandos de trip para disjuntores que serão os responsáveis por seccionar de forma seletiva ali aquele trecho defeituoso. Desse modo, quando ele isola o defeito, o seu sistema entra em um período de pós-falta. Eu sempre gosto de dividir em 3 partes desses sistemas, porque os fenômenos que eu vejo depois do seccionamento do sistema são fenômenos que eu considero muito distintos em relação aos que eu vejo quando a gente ainda está com o curto-circuito sendo alimentado pela rede elétrica, né? Então você isolou o defeito, mas a gente precisa entender o quê? O que acontece naquele período de falta do ponto de vista da proteção. Então, para entender proteção rápida, a gente tem que entender o que acontece naquele período de falta ali entre o pré-falta e o pós-falta, né? E aí, basicamente, se nós formos analisar essa duração dos defeitos em uma rede de energia elétrica, né, basicamente você vai ver que esse período de falta ele é ditado por 2 tempos. Vai ser o tempo da proteção, para a proteção atuar, ou seja, o tempo de sensibilização dos algoritmos, e o tempo de abertura dos disjuntores, né, ou seja, o tempo de separação dos polos dos disjuntores, ali, tempo de extinção do arco que é formado durante a abertura desses polos. E diante desses 2 tempos, o que se percebe é que as pessoas começaram a notar que, óbvio, existem pesquisas ali para aprimoramento de proteção, então as pessoas começaram a notar que dava para reduzir o tempo de atuação da proteção, e outras pessoas começaram a olhar também com carinho ali para os disjuntores, né? Mas o fato é que a gente começou a ver que acelerar os mecanismos mecânicos, né, dos disjuntores acabava recaindo, essa aceleração acabaria recaindo em algumas limitações operacionais. Hoje a gente já escuta, já lê na literatura alguns trabalhos, algumas pesquisas voltadas para disjuntores rápidos, mas tipicamente esses disjuntores eles atuam ali entre 1 ciclo e meio, 2 ciclos, até uns 4 a 5 ciclos, né? Então você tem alguns ciclos de duração até que ele consiga separar suas partes mecânicas, extinguir o arco, e então você considerar, enfim, o sistema seccionado. Esses disjuntores mais rápidos estão saindo, as pessoas têm prometido ali aberturas em 1 ciclo, né, talvez um pouco menos, mas são coisas que ainda a gente não enxerga em grande escala no sistema. Então, diante disso tudo, o que se pensou foi, beleza, nós temos hoje uma tecnologia nos relés muito interessante, que nos viabiliza trabalhar e mexer nesses algoritmos de proteção, então vamos trabalhar nos tempos de atuação da proteção, ao invés de, nesse momento, olhar para os disjuntores. Veja que eu estou falando do ponto de vista de alguém que estuda proteção. Obviamente, no mundo aí tem alguns grupos de pesquisa que têm enviado esforços ali para acelerar essas aberturas dos disjuntores, muito embora algumas pessoas sejam contra
o uso de funcionalidades rápidas de proteção, ou que esse período de falta seja muito encurtado, né? Então, já adianto desde já que essa é uma visão minha, é uma opinião minha sobre essa coisa dos benefícios da proteção rápida. Mas tem gente ali que às vezes fica dizendo, não, eu não quero, eu quero ver a proteção, eu quero ter bastante tempo para tomar minha decisão, e vocês vão ver daqui a pouco que isso nem sempre é legal, tá bom? Mas, em resumo, diante disso que eu acabei de falar, passou-se a ter um grande foco sobre o aprimoramento das funções de proteção, pensando na aceleração dessa proteção. Só para ilustrar, eu trago uma oscilografia aqui. Então, você teria um período de pré-falta, o sistema estaria operando aqui normalmente, né? Você vê aqui as senoides muito bem equilibradas, com uma amplitude muito bem definida. Quando começa o curto-circuito, você tende a ter, na maioria dos casos, uma sobrecorrente, um afundamento de tensão. Obviamente, isso depende do caso. Em sistemas muito carregados, a gente pode ter outras realidades, que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse momento, mas esse comportamento diferente em relação ao que a gente tem no pré-falta acaba recaindo em uma situação adversa, sensibilizando os relés de proteção, e aí você manda o comando para o disjuntor, e aí veja que você leva um tempo para tirar aquele evento ali de dentro do sistema, que é exatamente o tempo da proteção, mais a abertura dos disjuntores, conforme eu falei. Tá? Então, pensando nessa aceleração que eu falei para vocês, a gente precisa entender que a grande maioria das funcionalidades hoje disponíveis em relés microprocessados digitais, né, são funções baseadas em análises fasoriais. E a pergunta que fica, né, ali está o Felipe perguntando ali, como é que funcionam essas proteções fasoriais? Então, para a gente entender onde os fabricantes vêm atacando e onde os pesquisadores vêm atacando nessa linha de pesquisa de proteção rápida de sistemas elétricos, é preciso a gente entender o porquê que a gente, como as funções tradicionais funcionam e, portanto, como os fasores são estimados, uma vez que a maioria das funções são baseadas em análises fasoriais. Tá? Pois bem, então, vamos tentar olhar os fenômenos de uma rede elétrica a partir de dois pontos de vista. Imaginem vocês que nós temos sinais em um determinado sistema, e aí, nesse sistema, posso considerar que essa curva em verde aqui seria meu sinal na frequência fundamental, no Brasil aqui os 60 Hz, e por algum motivo naquela rede elétrica existe alguma outra componente harmônica presente, ou subharmônica, seja lá qual for, que seja diferente da fundamental. E aí o primeiro ponto de vista que eu trago para vocês é quando a gente olha pelo lado do tempo. Se eu olhar a sobreposição desses sinais no tempo, eu vou ver uma forma de onda toda distorcida, né? E a gente precisa entender que quando nós olhamos no domínio do tempo os sinais, a gente tem ali transitórios, tem as formas de onda todas sobrepostas, né? Mas nós temos a chance de olhar esses sinais também do lado de vista ali da frequência. Então, quando eu falo em análises de valores instantâneos, eu estou falando na análise no domínio do tempo. Então, muito se fala em domínio do tempo, porque são análises que não requerem o processo de estimação fasorial. E quando eu olho o sistema pelo lado da frequência, eu vou selecionar algumas componentes de frequência nas quais eu irei sintonizar os meus filtros de estimação fasorial, e aí, consequentemente, eu consigo isolar cada componente. Então, os relés fasoriais, basicamente, olham para esses sinais no tempo, conseguem estimar essas componentes para uma dada frequência, e geralmente é fundamental, com algumas harmônicas que são estimadas para auxílio de algumas funcionalidades, e aí, por consequência, você tem os fasores. Para aqueles que não são familiarizados com os fasores a gente pode entender eles como vetores que vão evoluindo ali em um círculo trigonométrico, né? Eles vão ter módulo e fase. O módulo é o valor RMS daquele sinal na frequência de interesse, né? Então aqui eu multipliquei por raiz de 2, porque nessa animação você vê que o fasor está coincidindo com o valor de pico da senoide, e ao passo que a senoide no tempo vai evoluindo, esse fasor vai girando, né? Ou seja, é uma componente que tem módulo e ângulo, né? E que esse ângulo ele vai evoluindo ao longo do tempo. Mas se você estima os fasores de todas as suas componentes elétricas, sabendo que todas elas estariam com a frequência fundamental igual, o que é que vai acontecer? Você terá todas elas girando na mesma frequência angular e, consequentemente, elas terão velocidade relativa nula. Ou seja, estarão estáticas entre si, então a gente consegue fazer cálculos matemáticos mais simplificados e, a partir disso, aplicar algoritmos de proteção também usando esses cálculos matemáticos com essas representações fasoriais.
O problema é que para estimar esse fasor nós temos que considerar algumas etapas de processamento de sinais, dentre as quais nós sempre destacamos a parte do janelamento. Então, quando você vai aplicar um algoritmo de estimação fasorial, esse algoritmo nada mais é do que um conjunto ali de filtros, né, geralmente 2 filtros ortogonais, que você pega uma janela de dados, você faz um processamento a partir desses filtros com essas amostras em uma janela de dados, e aí a cada instante que essa janela deslizante vai atualizando suas amostras, você vai tendo uma estimativa de fasor, então você tem uma representação do que acontece na frequência, porém sendo enxergado ali ao longo do tempo. Como é que vai ser esse janelamento? Então está aqui uma animação. Você tem ali as amostras do sinal, a janela vai deslizando no tempo, vai descartando a amostra mais antiga, vai atualizando a mais atual e deslocando todas as demais. Então, enquanto você está em um período de pré-falta, você, na verdade, tem uma senoide muito bem definida dessa janela, mas quando acontece um curto-circuito, você passa por uma transição. Ou seja, esses filtros, eles respondem muito bem quando nós temos dentro da janela senoides, amostras de senoides bem definidas, né? Ou seja, com amplitude bem definida, com ângulo de fase bem definido. Quando você começa um curto-circuito, ali, quando um curto-circuito incide no teu sistema, você passa a ter dentro da janela amostras de pré-falta e de falta. Então você deixa de ter uma senoide bem definida e você entra numa fase de transição, que só se encerra depois que a janela passa toda para dentro ali do período de falta. E depois disso você acaba tendo, então, uma estabilização desses fasores que são estimados ali dentro do período de falta. No entanto, percebam que essa fase de transição ela tem duração equivalente ao tamanho da janela de dados. Então, se a gente for mostrar para vocês, por exemplo, o módulo de fasores estimados aqui, se a gente considerar que esse módulo a gente vai multiplicar por raiz de 2 para coincidir ali com o valor de pico dos valores instantâneos de um dado sinal alternado, né? Então, por exemplo, o ideal, em termos de módulo, era que a gente tivesse um valor de módulo ali coincidindo com o valor do sinal de interesse, né? Estável, no regime permanente. Aconteceu o curto-circuito, o ideal era que a gente tivesse um step, né? Ou seja, que esse módulo ele variasse instantaneamente para o valor final de regime permanente de falta. Mas quando nós aplicamos os algoritmos de estimação fasorial, a gente percebe o seguinte: a depender do conteúdo, do conteúdo harmônico, a gente pode ter distorções nesses fasores. Eu vou mostrar no próximo slide para vocês, mas a princípio eu quero mostrar uma outra coisa. Eu quero mostrar o efeito da janela, conforme a gente comentou agora há pouco. Perceba que eu estou aplicando aqui um algoritmo que usa uma janela de um ciclo, e aqui um outro algoritmo que usa uma janela de meio ciclo, que tem as suas particularidades matemáticas todas, que não vem ao caso detalhar agora, mas acreditem, existe uma interferência na resposta em frequência desses filtros. O que a gente percebe do ponto de vista da resposta no tempo é que janelas menores elas vão demorar mais a convergir. Vejam que a janela que a cor em azul, da janela do algoritmo com a janela de um ciclo, ele demora um pouco mais a subir aqui em comparação à vermelha, que sobe um pouco mais rápido. Então, a princípio, você poderia pensar, beleza, janelas menores vão me resultar em uma estimação fasorial mais rápida, então vamos usar sempre janelas menores. Isso é o que muitos pensam no primeiro momento. Mas existe uma sobreposição de componentes de frequência, como eu falei para vocês, nos sinais, quando uma falta acontece em um sistema. E, como eu falei para vocês, a estimação fasorial é, na verdade, uma aplicação de filtros. Então, esses filtros eles não são ideais. Então, existem componentes de frequência que podem distorcer os fasores estimados. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho uma componente CC de decaimento exponencial aqui. Muitos perguntam, professor, de onde vem isso? Lembrem lá da aula de circuitos elétricos, chaveamento de carga RL, ou então um circuito subamortecido RLC. Você vai ter sempre componentes exponenciais modulando os seus sinais. Isso é o que vai acontecer no sistema. Uma linha de transmissão, por exemplo, tem uma forte característica indutiva, por exemplo, essa componente pode aparecer. Idealmente, eu teria esse módulo ali muito bem estimado no regime permanente e dando um step aqui para o valor final de regime permanente, mas quando eu considero os fasores aqui nessa situação, percebam que eles têm alguns transitórios ao longo da fase de transição.
E, além da fase de transição, mesmo quando a fase de transição passa, se eu uso janelas maiores no tempo, para janelar aquele sinal no tempo, eu sou mais seletivo na frequência. E se eu reduzo a janela no tempo para estimar os fasores, eu sou menos seletivo na frequência. Então, acontece que, apesar das janelas menores me levarem a uma estimação mais rápida dos fasores, elas são menos seletivas. E aí uma grande problemática que a gente sempre comenta aqui é o efeito da componente CC de decaimento exponencial, que pode levar a essas oscilações fasoriais, que podem ser um problema para as funções de proteção. Então, o que a gente tem visto mais comumente por aí é realmente o uso de janelas de aproximadamente um ciclo, que tem um bom custo-benefício. Mas beleza, se nós usamos então janelas de um ciclo e sabemos que, de fato, os fasores vão convergir, vão estabilizar apenas depois daquela fase de transição, que depende do tamanho da janela, então eu tenho ali um tempo de estabilização de fasores para ter a garantia que os fasores chegaram no seu regime permanente de falta. Obviamente, existem funcionalidades de fasoriais que podem operar na fase de transição dos fasores, mas todos aqui que já mexeram com curto-circuito ou ajustes de proteção sabem que quando nós fazemos os ajustes nos baseando em estudo de regime permanente de curto-circuito. Então, se você pegar, por exemplo, um programa de cálculo de curto-circuito, como o CAPE, o ANAFAS, por exemplo, são estudos em regime permanente de curto, né? E ali você define, a partir desses estudos, você define ajustes. A partir daquela definição de ajustes, você vai esperar que a proteção atue. Mas, ora, se os ajustes forem estabelecidos considerando cálculos baseados em regime permanente de falta, então eu não tenho a garantia de atuação durante a fase de transição. Então, normalmente, o que se considera, o que a gente vê nos relés, é realmente que dentro daquele tempo de atuação da proteção, existe um tempo de estabilização dos fasores que é aproximadamente um ciclo. O que resta da proteção hoje em dia é muito de processamento de cálculos ali internos, de checagem de limiares ou coisa do tipo. Então, o que se pensou foi o seguinte: existe um atraso fixo que é decorrente da janela de dados. O que é que nós podemos fazer para acelerar a proteção? Não estimar os fasores. E aí passou-se a olhar para as proteções visando soluções baseadas no domínio do tempo, porque se você não estima mais o fasor, você não tem mais esse tempo de estabilização dos fasores, então sua proteção tem um pequeno tempo ali para checagem de alguns poucos cálculos e alguns lineares, e aí a duração do teu evento ela passa a ser predominantemente influenciada pelos tempos de abertura dos disjuntos. Mas nisso a gente estaria economizando mais ou menos quanto, pessoal? Aproximadamente um ciclo, que é aquela janela que predomina lá no processo de estimação fasorial. Eu uso então meio ciclo, então você vai economizar meio ciclo, mas estaria economizando alguma coisa, tá? Bom, então, que abram as cortinas aí para a proteção rápida, né? O que seria, então, uma proteção rápida? Eu trago uma pergunta para vocês. Quanto dura um piscar de olhos, né? A gente sempre faz essa brincadeira nas nossas apresentações, porque qual a duração de um piscar de olhos? Na nossa referência é algo muito rápido, né? Se você procurar aí na literatura, vai ser alguma coisa aproximadamente ali, de aproximadamente 0,1 segundos. É muito rápido. Imagina que está todo mundo agora piscando o olho para vislumbrar quão rápido é esse piscar de olhos, né? Mas vamos pensar o seguinte: se nós formos analisar sinais na escala reduzida, ora, hoje em dia a gente analisa, as funções fasoriais estariam analisando ali sinais na escala de ciclos. Para a gente é muito rápido, né? Porque você pega um ciclo fundamental em 60 Hz, nós temos ali 16,6667 ali, sei lá, uma dízima, né? Milissegundos. É rápido isso? Fica a interrogação. A gente pergunta, se nós dermos um zoom e passarmos a olhar os sinais ali na escala de milissegundos, você, opa, beleza, legal. Mas dá para tomar decisão? Dá. Assim como a gente tinha como tomar decisões na escala de ciclos, passou-se a ter condições de matematicamente desenvolver algoritmos que, usando sinais na escala de milissegundos, você teria condições de tomar decisões para proteção, né, para fins de proteção. Aí muitos perguntam, professor, a gente vai além disso? Sim, se nós dermos mais um pouco de zoom ali, nós vamos ver ali os sinais na escala de microsegundos. Você vai começar a ver escadas
steps, né, degraus. E o que são esses degraus? Esses degraus são o que nós chamamos de ondas viajantes, né? Estou usando ali o termo TW, que vem do termo em inglês Traveling Waves, mas hoje já existem tecnologias de proteção que analisam só esses degraus na escala de microsegundos. Ou seja, em todas essas escalas, nós não estamos estimando fasores. Em todas essas escalas, nós estamos analisando apenas valores instantâneos dos sinais monitorados. Ou seja, nós estamos pensando aqui no domínio do tempo. Não estou mais falando no domínio da frequência. E aí, obviamente, no domínio do tempo, se vocês lembrarem daquele slide lá de trás, que eu falei dos dois pontos de vista, do domínio do tempo e do domínio da frequência, vocês vão lembrar que aqueles sinais são distorcidos, né? E que estão ali, podem ter componentes diversos ao longo do espectro. Então, você pode ter sinais que são avaliados ali em 60 Hz, por exemplo, mas no domínio do tempo. Então, o que eu chamo aqui de espectro inferior, por exemplo, nós vamos ter funções no domínio do tempo que não vão estimar fasores, mas vão estar analisando o comportamento dos 60 Hz. Qual é a vantagem? Eu não vou precisar do janelamento. Mas eu também tenho funcionalidades que trabalham ali com o espectro superior. Pensando em mais o quê? Ondas viajantes, conforme eu falei para vocês. Então, eu tenho todo o espectro para trabalhar. E isso começou a chamar a atenção de muita gente, né, de muitos pesquisadores, muitas empresas, no sentido de desenvolver soluções que fossem mais rápidas, né? Então, lá na frente, quando eu falar dos benefícios, vai ficar talvez mais claro para vocês o porquê que isso passou a chamar tanto a atenção do setor elétrico e de tantos fabricantes e pesquisadores. Aí, agora vem a justificativa, né, para vocês do porquê que eu intitulei essa palestra aqui de tema como sendo proteção ultra rápida. Porque pensem comigo, um piscar de olhos, 0,1 segundos, ali, 100 milissegundos. Se a gente pensar nas proteções fasoriais, como eu falei para vocês, sejam em 60 Hz ou em sistema 50 Hz, elas já são aproximadamente 5 vezes mais rápidas do que um piscar de olhos. Aí você pensa, nossa, então para que acelerar mais, né? Esse realmente é um pensamento de muitos, né? Então já é muito rápida. Na minha opinião, a proteção fasorial já é muito rápida. Mas por que não deixá-la mais rápida? Então as pessoas passaram a analisar ali o espectro inferior no domínio do tempo, chegando em tempos de atuação na ordem de 2 a 5 milissegundos em média, ou seja, atingindo velocidades ali 20 a 50 vezes mais rápidas ali as atuações do que um piscar de olhos. E acreditem, quando a gente trabalha com ondas viajantes, você pode ter funcionalidades que identificam ali defeitos na ordem de 1 milissegundo, em média. Então, seria alguma coisa aproximadamente 100 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Então, por isso que eu intitulo essa palestra como sendo algo relacionado a proteções ultra rápidas, porque, na minha opinião, os próprios fasores, eles já são muito rápidos, né? Bom, então, velocidade versus segurança. Eu sempre trago esse slide aqui, porque alguns fabricantes que encabeçaram esses desenvolvimentos tecnológicos, né, eles sempre foram muito claros quanto à coisa da segurança e velocidade. O que seria segurança em um sistema de proteção? Eu não devo atuar quando eu não precisar atuar. Vou dar um exemplo. Imagine que vocês têm uma linha de transmissão e ao lado dessa linha de transmissão vem uma outra adjacente, né? Então, eu estou monitorando imagine uma linha à esquerda e uma linha à direita, por exemplo, e aí a falta foi na linha à direita. E eu estou monitorando a linha esquerda. Aquela linha esquerda não deve ser desligada em virtude daquele curto-circuito que foi externo a ela, né? Então, numa situação desse tipo, eu preciso ser seguro. Eu não vou atuar, eu não posso atuar quando eu não sou requisitado a atuar, ou quando eu não devo atuar, né? Então, uma preocupação que surgiu quando essas funcionalidades muito rápidas de proteção vieram aí e tomaram espaço no mercado foi sobre a segurança. Em um webinário de um desses fabricantes, eles mencionaram algo que eu sempre guardei na minha memória, que diz respeito seria a seguinte frase, né? Security, security, security and speed. Né? Ou seja, segurança, segurança, segurança e depois velocidade. Então, a preocupação, né, no desenvolvimento dessas funcionalidades é realmente com a segurança, pensando em ter algo ali que vai atuar rapidamente, mas não vai colocar em risco a seletividade do teu sistema ou resultar em desligamentos desnecessários. Então, quais foram as experiências do passado? Alguns dispositivos foram lançados,
Eu cito aqui 3, por exemplo, o Hauda, talvez, esse da esquerda, aqui talvez seja o mais famoso, né? Mas esses elementos ali, ó, saíram em 1976, 1985, 1988, e eles eram basicamente equipados ali com elementos direcionais. Alguns desses relés, eles foram lançados na época falando que eram dispositivos baseados em ondas viajantes, mas na verdade não eram. Pelo menos assim, os espectros que eles analisavam se assemelhavam em muito com os espectros inferiores. Então, não existe a garantia que, de fato, eles trabalhavam com ondas viajantes, porque você sequer tinha a certeza que estaria medindo aqueles degraus, de fato, que são ocasionados pelas ondas viajantes. Agora, obviamente, que não tira o mérito desses equipamentos, que foram pioneiros, né, e traziam funcionalidades ali muito, muito rápidas, porém, ainda com algumas dificuldades em termos de segurança e desempenho. Então, mais recentemente, né, houve eu diria assim, uma desmotivação, talvez, por um certo tempo, com as funcionalidades mais rápidas. Os relés digitais ganharam espaço, né? Então as funcionalidades fasoriais realmente vieram com tudo ali, tomaram o espaço do mercado, e aí muitos dispositivos passaram ao longo dos anos a incorporar funcionalidades baseadas em ondas viajantes, que eram funcionalidades aplicadas no domínio do tempo, que são, na verdade, né? Mas elas vinham muito mais com foco em localização de faltas. Então, posso citar aqui, por exemplo, o CEL 411L, o GE Reason RP5 311, temos outros dispositivos. Isso aqui é um dispositivo chinês desenvolvido na Universidade da China, por exemplo, que trabalha com localização de faltas por ondas viajantes. Mas veja, eu não estou falando de proteção. Localização de faltas é um procedimento que você vai realizar após a identificação da falta, após o seccionamento do circuito, para dar um auxílio à inspeção e reparo da linha, por exemplo. Então, o que foi que se ganhou? Assim, você simplesmente estagnou o desenvolvimento das funções de proteção? Na verdade, não. Quando eu coloco aqui nesse crachá uma interrogação, é exatamente essa pergunta que eu faço. O que foi que nós colocamos no crachá ali do pessoal que trabalhou com essas funcionalidades de localização de faltas no domínio do tempo? E a resposta é experiência. Experiência em processar sinais no domínio do tempo, né? E aí, com isso, vieram posteriormente relés de fato de proteção baseados ali em análise do domínio do tempo. Eu posso destacar os pioneiros aqui, né, da CEL, o T400L e o T401L, né, que eles possuem funções ali de proteção de distância, direcional e diferencial. Também possuem funcionalidades para localização de faltas, e mais recentemente soubemos que a Siemens também tem investido em um dispositivo baseado em ondas viajantes, inclusive com estudos voltados ali para elementos direcionais, seria o Siemens TW800, né? Por enquanto, até onde nós sabemos, é um dispositivo em desenvolvimento, mas que tem investido ali em desenvolvimentos para chegar em uma função confiável, direcional, rápido, baseada em ondas viajantes, né? E também teria a localização de faltas, inclusive temos alguns sistemas piloto aqui no Brasil instalados com essa funcionalidade. Bom, então isso se tornou realidade, né? E aí, só para mostrar para vocês, para não ficar no âmbito do que ele está dizendo, mas eu não estou vendo, né? Então, ao longo desse tempo que eu estive na Universidade de Brasília como professor, tivemos a chance de formar uma equipe muito bacana lá de testes. Nós tínhamos o relé T400L no laboratório, lá o LAPS, né? E em parceria com o professor Kleber Mello e alguns alunos, como João Paulo, Tiago, Edson Custódio, nós fizemos alguns testes, algumas parcerias, inclusive com o NS, a própria Schweitzer estudou conosco algumas coisas, né? Assim, a gente deu algum feedback sobre o que a gente estava achando, eles explicaram, tiraram dúvidas, então a gente tinha uma boa parceria, tem ainda uma boa parceria com eles, mas basicamente o que eu queria destacar aqui para vocês é o seguinte: qual foi o tempo médio dos relés fasoriais que nós tínhamos no laboratório? Em torno de 21,03 milissegundos para um sistema que nós analisamos, um sistema disponível aí no Sistema Interligado Nacional, né? Uma linha de circuito triplo. A gente aplicou vários curtos-circuitos aqui, centenas de curtos-circuitos, e pegamos ali o tempo médio de operação dos relés fasoriais, 21,03 milissegundos. O tempo médio de operação do relé no domínio do tempo foi de 3,81 milissegundos. E aí, quando a gente fez a diferença, ficou clara a redução de aproximadamente um ciclo
tal como nós mencionamos mais cedo, ou seja, você tira a janela da estimação fasorial, você reduz o tempo de operação. E aí, assim, algumas funcionalidades, obviamente, a gente não teve condições de avaliar, considerando ali a latência dos canais de comunicação, né, os atrasos naquela comunicação de dados, e aí mas quando a gente incluiu isso nos cálculos, né, dos tempos, a gente ainda chegou em tempos muito promissores, ali bem abaixo daqueles tempos de aproximadamente 21,03 milissegundos, tá certo? Então fica aqui até um grande abraço aí para o pessoal da UNB, que são grandes irmãos aí que eu ganhei. E aí, beleza. Então, assim, o que eu quero dizer nesse ponto para vocês evoluímos, demos experiência, os dispositivos surgiram no mercado, e aí isso foi também um reflexo, né, da percepção de pesquisadores sobre o tema. Então, eu fiz uma busca aqui muito grosseira, mas eu acho que muito esclarecedora, lá no I3 Explorer, né, em que eu pesquisei dois termos típicos nessa área de pesquisa, nessa área de desenvolvimento, que são termos que eu chamo aqui de High Speed Protection e High Speed Relay. Obviamente, existem outros diversos termos, mas eu fiz uma pesquisa desses dois e analisei a quantidade de periódicos, de revistas e conferências, publicações, né, em periódicos, revistas e conferências. E o que a gente percebe é que lá na década de 1920 até 30, existiam alguns periódicos publicando alguma coisa sobre o assunto, quase nada em conferências, né? E daí, quando chegou ali de 90 para cá, olha que aconteceu um boom no tema. Então, a gente consegue ver que esse negócio popularizou. As pessoas viram, olha, vale a pena estudar isso, é um caminho que pode melhorar. Por quê? Porque ser rápido na proteção significa desgastar menos o sistema em situações de curto-circuito. Então, sempre que alguém chega para mim e diz assim, você acha que vale a pena ser rápido? Eu sempre digo, vale. Por quê, professor? Porque eu vou desgastar menos o meu sistema, certo? Isso vai ficar mais claro também mais para frente. Então, assim, só dando uma pincelada na literatura, né? Então você vê muita coisa sobre processamento digital de sinais para aplicações de domínio do tempo, especialmente na parte de ondas viajantes. É um negócio que está muito em evidência agora, desenvolvimento de filtros ali para você identificar com confiabilidade as ondas viajantes. Eu trago aqui alguns artigos que eu participei, tanto no desenvolvimento como também na parte de avaliação, né, como em bancas de tese, por exemplo. Então, por exemplo, esse trabalho aqui foi publicado, participei em parceria ali com colegas da UFRN e colegas de uma universidade da Alemanha. Então, a gente desenvolveu um elemento de proteção de distância no domínio do tempo que considera incertezas do modo terra. Então, vejam, era uma função que ela não vem para substituir o que já existe. Se vocês olharem nesse esquemático aqui, né, então a função que nós estamos propondo, ela entra aqui como uma condição adicional do que já existe. Você está dizendo aqui, ó, outras proteções de distância, elas vão entrar aqui numa porta ou, por exemplo, e a gente coloca um elemento mais rápido ali entrando na porta. Porque se eu tiver condições de ser mais rápido sem perder segurança, ótimo, eu vou acelerar a proteção. Se eu não tiver condições de ser mais rápido, deixa o que já existe atuando, que certamente vai dar conta do recado. Então aqui é um gráfico que a gente gosta muito, vocês vão ver muito nos próximos slides, é o que a gente chama de scatter plot, é o gráfico de dispersão, né? Então basicamente a gente coloca a função proposta no eixo Y e a tradicional no eixo X. Então se você tem pontos que caem abaixo dessa diagonal central aqui, se os pontos caírem abaixo é porque a proposta está sendo mais rápida do que a tradicional. E aqui a gente chegou a velocidades de aproximadamente 6 vezes mais rápida ali, uma função 6 vezes mais rápida do que o que já existia no mercado. Fizemos aqui um outro trabalho, né, agora da colega engenheira Maraiane Cristalino, foi minha orientanda de mestrado lá na UNB. Então nós desenvolvemos uma função de proteção de linhas por comparação de fases, acelerando essa função por meio da transformada de Park. Então, basicamente, as correntes em um sistema de transmissão, elas se comportam com polaridades opostas quando estão em condições normais ou em curtos externos. E no caso de curtos internos, em virtude da polaridade dos TCs de medição ali nas pontas da linha, você vai ver correntes com polaridades similares. Então, a gente aplicou a transformada de Park em uma metodologia que acelerou em muito a função por comparação de fase tradicional.
Então, aqui o mesmo gráfico que eu mostro para vocês, né, os pontos caindo aqui na região de baixo, ou seja, mostrando que o nosso método acabou sendo mais rápido, né. Aqui eu trago um trabalho da colega engenheira Larissa Pérez e do professor Kleber Melo, que eu tive o grande prazer de participar da tese de doutorado, da banca de tese de doutorado dela, né. Então, esse é um trabalho que já fala aqui de proteção diferencial de sequência no domínio do tempo para transformadores de potência. Então, eles basicamente utilizavam lá componentes de sequência, integravam, tinham toda uma metodologia de cálculo que depois integrando você conseguia cair em uma região de operação ou restrição. E aí essa integração, é importante esclarecer que ela ainda é mais rápida do que o processo de estimação fasorial, então você tinha atuações ali muito rápidas. Aqui um outro trabalho que eu também pude participar da banca de doutorado, do professor Francis, lá da UNB, na época ainda aluno de doutorado, foi orientado pelo colega Kleber também, professor Kleber. Então agora proteção diferencial de barramentos, baseada em valores de potência instantânea, né? Então novamente eles fizeram aqui um esquema, agora usando potência para aplicar as funções de proteção diferencial 1 de 1 e 2 de 2, que existem em alguns relés comerciais aí, e fazendo a comparação com as funcionalidades tradicionais, a gente viu que a função proposta por eles chegava a ser ali aproximadamente 4 vezes mais rápido em alguns casos. Esse aqui já foi um trabalho que eu pude participar do colega Alfredo Escudeiro, né, orientado pelo professor Kleber. Depois a gente esse mestrado acabou se tornando em uma publicação também periódica. A gente desenvolveu agora uma funcionalidade também 1 de 1 e 2 de 2 de proteção diferencial de barramentos, mas que usava coeficientes Wavelet, ou seja, a gente conseguia separar o espectro em baixas frequências, em altas frequências, e nas altas frequências chegamos em resultados de modo que os resultados mostravam que as funcionalidades podiam ser até 10 vezes mais rápidas do que as funcionalidades tradicionais. Esse aqui é um outro artigo que já participei aqui com um colega da China, né? Foi uma proteção baseada em ondas viajantes para linhas de circuito duplo. Então era uma proteção que se baseava na detecção de ondas, das primeiras ondas incidentes na linha monitorada, de ondas que eram refletidas por meio do circuito paralelo. Era uma função que contornava problemas típicos das funcionalidades fasoriais para linhas de circuito duplo, tal como o acoplamento de sequência zero, e ainda mantinham atuações mais rápidas, né? Esse aqui foi um outro trabalho, também em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nome do professor Flávio Costa, né? Então, que a gente desenvolveu uma proteção para linhas de transmissão também rápida, no domínio do tempo, em que a partir da taxa de amostragem, nós discretizamos toda a extensão da linha de transmissão, criando zonas de incerteza, zonas protegidas e zonas não protegidas. Então a gente pensou o seguinte: olha, as zonas protegidas estão nas pontas, não tem problema. Vai ser exatamente nessas pontas em que as funções fasoriais tradicionais tenderão a ser mais rápidas. E aí, sendo mais rápidas, elas vão dar conta do recado. Então a gente conseguia garantir uma proteção muito rápida ali para a linha de transmissão na região central dela. Obviamente essa cobertura mudava com a taxa de amostragem, mas toda a matemática foi mostrada, né? Então esse é um dos artigos que de nossas parcerias assim a gente tem visto ser mais citado nos últimos anos. Enfim, essas são algumas das publicações que eu participei, ou como autor, ou como coautor, ou como avaliador, né? Mas obviamente no mundo tem muita coisa sendo feita, e assim eu trouxe aquilo ali para vocês apenas para a gente dar realmente uma noção mais geral desses aspectos que estão sendo tratados hoje em dia, e é um tema muito quente, né? Assim, às vezes as pessoas não conseguem enxergar o valor disso, mas tem muita gente de olho nessas tecnologias no domínio do tempo, pensando em acelerar a proteção. E aí chegamos então na parte final de nossa apresentação, né? Benefícios da proteção ultra rápida. Eu começo falando aqui de simplicidade, vou esmiuçar cada um desses pontos na sequência. Aumento das margens de estabilidade, menor desgaste de equipamento durante faltas. Nós vamos ter uma maior continuidade de serviço e uma melhor qualidade de energia, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Localização de faltas. Se você tem a chance de olhar para os sinais com maior resolução, que é uma característica típica desses dispositivos no domínio do tempo, você consegue também aprimorar os processos de localização de faltas após o desligamento do sistema, e também você passa a eliminar algumas limitações de funções fasoriais.
Então, simplicidade, o que eu quero dizer com isso? Se você for ver as estatísticas de erros de operação de funções de proteção no mundo e no Brasil, essas estatísticas mostram que a grande maioria dos erros tem relação com erros de ajustes e de lógicas. Então, essas funcionalidades que estão saindo no domínio do tempo, elas estão vindo com um número muito reduzido de ajustes. E os que são necessários, eles ainda têm um cálculo relativamente simples. Então, isso reduz a probabilidade de erros no momento de ajustar esses problemas, tá certo? Em termos de margem de estabilidade, vou voltar lá para aquele primeiro tópico que eu falei para vocês no início da apresentação, daquele equilíbrio energético, né? Então, essa é uma equação de oscilação da máquina, onde eu tenho um equilíbrio. Quando eu tenho um equilíbrio energético da potência mecânica e potência elétrica, esse termo é nulo, e aí, sendo esse ângulo, a posição angular aqui da máquina, né? Então a derivada segunda seria a aceleração da máquina. Então, esse equilíbrio energético existindo, eu tenho uma aceleração nula. Quando ele se perde, ou eu acelero ou eu freio, né? Vai depender do sinal daquele termo. E aí a gente entra naquela coisa do critério das áreas. Porque pensem comigo, a gente sempre fala o seguinte: eu tenho uma situação de pré-falta, que eu estou ilustrando com a curva azul, uma situação de falta, que eu ilustro com a curva vermelha, e uma situação de pós-falta, quando eu isolei parte do sistema, mudou a característica do meu sistema, mas eu volto a ter uma carga elétrica ali sendo entregue, certo? Então, quando eu saio da curva azul aqui, eu saio de um ponto de equilíbrio em que eu tenho potência elétrica igual a potência mecânica nesse ponto. Teve um curto-circuito, eu vou para cima da curva de falta. Nesse momento, o que acontece? Potência mecânica ficou maior do que a potência elétrica, eu acelerei as máquinas, a tendência é que esse ângulo vá para frente, esse ângulo delta aqui, ou seja, eu vou caminhar para a direita até que a proteção atue e isole o defeito. E daí eu volto para uma outra topologia de pós-falta. O que eu quero dizer com isso? Essa mancha amarela aqui é uma área que a gente diz em que acontece a aceleração das máquinas. E a área em verde aqui é uma área que você vai ter a frenagem das máquinas. Então, para que você tenha um sistema estável, elas precisam ser ao menos iguais. Nesse caso, perceba que a área amarela foi maior do que a verde, então teria um sistema instável nesse caso. Para ser estável, eu teria que ter uma proteção atuando mais rapidamente, para o mesmo curto-circuito. Agora pensem comigo, quando eu acelerei a proteção aqui, essa área amarela ficou muito menor do que a verde. E aí vejam que existe uma limitação de potência mecânica aqui, eu ajusto esse set point de entrega de potência elétrica em virtude exatamente dessas áreas. Então o que se percebeu foi, se eu tiver avanços, ora, aqui eu estou estável, mas se eu tiver avanços que me garantam que eu sempre terei uma atuação rápida da proteção, eu posso aumentar esse set point, eu aumento essa potência mecânica levando esse ponto mais para cima, ou seja, eu posso transferir mais potência elétrica, certo? E, consequentemente, se eu mantiver uma proteção muito rápida, eu vou continuar estável. Então, eu digo que eu aumentei a margem de estabilidade, mas para isso a gente tem que ter a garantia que essas funções vão operar sempre. E é por isso que eu e outros vários pesquisadores no mundo, a gente tem estudado tanto isso, né? Para ter funções rápidas, mas com a garantia que vão atuar com a mesma confiabilidade e segurança que as funções fasoriais vinham atuando até então. E que atuam até então, né? Ainda predominam no sistema. Bom, por que ser rápido? Minimizar desgaste em equipamentos. É outra explicação muito clara, na minha opinião. Então, você tem um curto-circuito, imagine correntes passantes altíssimas ali nos seus equipamentos. Então, você vai ter estresse eletromecânico, você pode ter desgaste nos isolamentos desses equipamentos, você pode ter aquecimento demasiado desses equipamentos. Muitas vezes, você pode levar a deformação de enrolamento de trafos, por exemplo, né? A prejuízos ali em cadeias de isoladores, em linhas. Muitas vezes isso nem se torna um curto-circuito permanente, mas a longo prazo pode virar um curto-circuito fixo, né? E aí sim você vai ter que recair numa situação muito mais crítica para o teu sistema. Então, se você é mais rápido na eliminação do defeito, então você tem uma redução nesses desgastes. E reduzir desgaste significa aumentar a vida útil dos equipamentos. Então, é uma vantagem que, na minha opinião, é uma das mais relevantes nesse contexto. Eu mencionei mais cedo para vocês aqui alguma coisa sobre redução da duração, da melhoria da qualidade da energia, né? E aí isso diz respeito à redução da duração de afundamentos de tensão, que é um fenômeno considerado, classificado como um problema de qualidade da energia, inclusive. Então, imaginem vocês que eu tenho
Aquele mesmo exemplo que eu falei mais cedo, eu tenho duas linhas, e então eu tenho uma certa linha que eu estou enxergando aqui, ela está saudável, a linha não tem defeito nenhum nela, mas aconteceu um curto-circuito nas proximidades daquela linha, por exemplo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou sentir algum afundamento de tensão. Então, eu estou mostrando aqui os sinais no tempo, aqui em cima, e aqui embaixo o módulo do fasor estimado. Então, quando eu tenho um curto-circuito, aquelas tensões vão afundar por um tempo. Se eu uso proteção do domínio do tempo, proteção ultra rápida, né? Então, o que é que vai acontecer? Aquele afundamento ali vai reduzir em relação ao que eu tinha lá para as funções fasoriais. Ou seja, enquanto a curva vermelha diz respeito às funções do domínio do tempo, já detecta o distúrbio na linha da vizinhança, né, e tira o curto-circuito, ou seja, eu que estou sentindo esse afundamento de tensão, eu já volto para a minha condição normal. Enquanto que se minha proteção esperar mais um ciclo para isso, ela vai ter uma duração a mais aqui de um ciclo, que pode ser, muitas vezes, um problema mais crítico em termos de alimentação de cargas específicas, né? O afundamento de tensão nunca é legal, então você melhora também em condições não só de qualidade da energia, como também evita alguns desligamentos que poderiam acontecer por conta desse afundamento, e aí, consequentemente, a gente fala que pode melhorar até a continuidade de serviço. Falando de localização de faltas, então, pensando aí nessa coisa da continuidade de serviço, quando a gente tem um curto-circuito, e aí é um curto-circuito permanente, por exemplo, você tem um desligamento do sistema, é um desligamento não programado, então eu preciso correr ali, preciso ser muito rápido, muito ágil, para identificar o defeito, porque para voltar com o sistema, né, eu preciso antes reparar o defeito. E aí, em termos de localização de faltas, a gente vê muito ainda o uso de soluções fasoriais, elas obviamente são muito confiáveis, mas nós temos visto uma grande popularização de funcionalidades baseadas em ondas viajantes, que são exatamente funcionalidades aplicadas no domínio do tempo. E em termos de precisão, o que é que explica essa popularização tão rápida que essas funções de localização de faltas baseadas em ondas viajantes têm vivenciado, né? Ou seja, por que a gente tem visto isso? É porque quando a gente pega soluções fasoriais, se os métodos funcionarem muito bem, em termos médios, assim, a gente espera que eles tenham erros típicos de 2 a 5 quilômetros. Mas quando a gente fala de ondas viajantes bem ajustadas ali, a precisão típica dessas funções, ela é uma precisão que pode variar de 2 a 3 voos de torre. Um voo de torre típico, pessoal, vamos dizer ali 300 metros, estou falando de coisas abaixo de 1 quilômetro. Muitas vezes, visualmente, você já vê o defeito, se ela não tiver, se for cabo ao solo, por exemplo, né, se for algum disco quebrado, cadeias isoladores, né. Se você pegar linhas assim de maior porte, você pode levar esse vão de torre ali a uns 450 metros, por exemplo, ainda assim é uma precisão que supera as funcionalidades fasoriais. Então, essas funções de domínio do tempo têm ganhado muito espaço, então você tem uma maior precisão e, consequentemente, um reparo mais rápido. Aí muitos perguntam, professor, mas eu vou usar helicóptero, eu vou usar drone, para que aplicar isso? Ganhar tempo, você precisa de um ponto de partida. Não adianta ter helicóptero, não adianta ter drone, não adianta ter inspeção das patrulhas andando mesmo, vistoriando o sistema. Se você não tiver um bom ponto de partida, você vai ter que inspecionar toda a linha. Isso leva tempo. Então, quanto mais preciso, melhor. E isso vem também de uma aplicação no domínio do tempo. Saturação de TCs, que é algo muito crítico, né, para funcionalidades baseadas em fasores. Por quê? Porque quando o TC satura, ele distorce a forma de onda. Então, aqui eu estou plotando duas formas de onda. A azul é de um TC não saturado. E aí, para o mesmo caso, a gente forçou uma saturação do TC só para que vocês vissem essa deformação na forma de onda. Então, a curva vermelha é a mesma situação de curto, porém com o TC saturado, e vejam as distorções que acontecem, né? Se nós dermos um zoom, vocês vão ver que esse corte, para um elemento fasorial que espera ter na janela de dados ali uma senoide bem definida, esse corte na forma de onda vai introduzir distorções nos fasores e, por consequência, pode colocar em risco o desempenho das funções fasoriais. Qual é a vantagem das proteções rápidas nesse caso? A vantagem é que os TCs, os transformadores de corrente, eles vêm com critérios de fabricação que normalmente levam, a saturação deles acontece ali em torno de aproximadamente 4 milissegundos.
Então, se você é muito rápido na proteção, você tem a chance de atuar corretamente antes mesmo que o TC sature, né? Então, veja aqui, por exemplo, até dou um destaque para as ondas viajantes, aqueles degraus que eu falei para vocês, porque eu teria a chance de identificar esse curto-circuito e nem saber que o TC saturou. Eu desliguei o sistema, obviamente ele ia saturar em decorrência do tempo de abertura dos disjuntores, mas ali eu teria aqueles degraus me permitindo dizer se foi um curto-circuito ou não, ou seja, eu não seria prejudicado pela saturação dos TCs. Por fim, aqui eu trago um comentário muito importante, né, sobre a compensação série capacitiva. Nesses sistemas, você pode ter alguns desafios em termos de desempenho dos esquemas de proteção. Posso destacar aqui inversão de corrente, posso destacar aqui o fenômeno de inversão de tensão, podemos ter ali impedâncias por fase desbalanceadas, né, a depender da forma como esses bancos de capacitores são bypassados no curto-circuito, por exemplo. Você tem que ter ali seletividade nos ajustes da proteção intrínseca do banco, então se você erra isso, você acaba podendo levar a situações também mais desafiadoras para a proteção. E aí tem, do ponto de vista de análise de desfasores, a gente dá um destaque aqui para a ressonância subsíncrona. Por quê? A ressonância subsíncrona, você vai ter basicamente uma interação ali da capacitância com os elementos, com as características indutivas da linha, né? Todo o circuito RLC que compõe aquela linha acaba entrando ali em conjunto com o capacitor e aquilo gera um modo de oscilação dos sinais que recai no espectro sobre componentes que os filtros fasoriais não conseguem eliminar por completo. Então essa é uma forma de onda que você acaba vendo que existe aqui uma modulação aqui desses sinais, né? Lóbulos maiores, lóbulos menores, maiores, menores, que é típica ali de uma criação de uma frequência subsíncrona que vai modulando aquele sinal em virtude da presença de um banco de capacitores, e quando você estima os fasores, o ideal seria o quê? Ter aquele valor lá de regime permanente, lá da frente, né? Como é que vão ficar os fasores nesse caso? A subsíncrona vai bagunçar completamente eles, você pode ter oscilações que ou vão retardar demais a tua proteção, ou podem levar a tua proteção a atuar de forma equivocada, errada, né? Então isso é preocupante, muito preocupante. Então proteção de linhas com compensação séria é realmente muito desafiador. Então, se você pensar ali as funções TW, por exemplo, baseadas em ondas viajantes, que você considera o espectro superior de frequência, nas altas frequências um capacitor é um curto-circuito. Então, se tem compensação séria ou não, não importa para essas funções. Então, assim, já é uma excelente vantagem para garantir ali confiabilidade em sistemas mais críticos com esses esquemas de compensação séria capacitiva. Bom, outros benefícios, né? Sistemas fracos com baixa contribuição de curto-circuito, vou destacar aqui usinas eólicas, parques fotovoltaicos, né? A gente sabe que existe muito controle associado, então você limita muito a contribuição de curto-circuito pelos controles, até porque não existe uma inércia dessas unidades de geração, né? Então, esses elementos TW, sabendo que nas altas frequências vão surgir ali capacitâncias nos barramentos, capacitâncias nos transformadores, você vai conseguir ter uma medição apropriada desses sinais TW, e, consequentemente, eles te provêm uma maior sensibilidade que talvez você não tenha usando funções fasoriais. Na verdade, a gente até já tem pesquisas que mostram que, por exemplo, funções de proteção de distância, elas perdem muito a sensibilidade nesse tipo de sistema. Aplicações baseadas em ondas viajantes, por exemplo, em sistemas de transmissão não homogêneos, né? Ou seja, você trabalhar ali com linha aérea mais cabo, seja subterrâneo, seja sublacustre ou submarino, você pode ter um religamento inteligente, ou seja, só com aplicações no domínio do tempo. Detecção de faltas iminentes, que seria prever quando alguma coisa ruim vai acontecer no teu sistema, né? Então tem muita gente já usando ali descargas parciais em cadeias isoladores para identificar pontos fracos da rede elétrica, né? Então ali você também analisa os sinais no domínio do tempo e você estaria trabalhando com a localização de faltas de forma independente da proteção. Taxas de amostragem elevadas, né? Tem nos permitido ver muitas coisas que até então a gente não enxergava nos fenômenos, então as análises e registros estão sendo agora realizadas na escala de microsegundos, isso é sensacional. Existem até alguns trabalhos que têm mostrado assim, cenários que até então não eram percebidos e passaram a ser percebidos a partir dessa tecnologia mais recente, que tem usado taxas de amostragem ali da ordem de megahertz, por exemplo, né? Entre outras várias possibilidades, se a gente for listar aqui todas,
realmente tomaria muito tempo, mas eu posso debater com vocês, se alguém tiver interesse, posso debater em mais detalhes posteriormente, tá? Bom, então, considerações finais para a minha apresentação. Então, existe necessidade por função de domínio do tempo, pessoal? Já escutei muito isso em várias oportunidades. Eu sempre respondo o seguinte: olha, eu vejo benefícios evidentes. Então, se existe benefício, na minha opinião, eu diria que, ao menos, a gente precisa olhar com carinho para essas funcionalidades. Qual é o problema que hoje a gente identifica? Em sistemas reais, o que a gente tem verificado é que você aplicar funcionalidades no domínio do tempo que sejam muito rápidas, elas ainda requerem de uma aplicação em paralelo com as funções fasoriais. Por quê? Porque você, em alguns casos, pode não ter tanta sensibilidade para essas funções mais rápidas, que são chamadas a operar mais rapidamente quando o curto-circuito é mais adverso. Então, quando nós temos curtos-circuitos menos adversos, muitas dessas funções perdem sensibilidade. E aí, por isso, as funções fasoriais elas não podem ser descartadas. Mas eu trago uma pergunta aqui: até quando? Eu não estou dizendo que vamos descartar as funções fasoriais. Elas dominam os esquemas de proteção e elas devem ser usadas. Mas tem tanta gente pensando nas funções de domínio do tempo que, se houver um consenso de que os benefícios valerão a pena investir ainda mais em desenvolvimento desse tipo de função, será que no futuro, sei lá, daqui a uma década, duas, a gente vai ter aplicação no domínio do tempo de funções rápidas em uma escala comparável ao que a gente tem para as funções fasoriais? Não sei, eu não tenho essa resposta, mas fica aqui como ponto de reflexão para todos vocês. E eu diria que essas tecnologias vêm superando barreiras, né? Ou seja, você tem funções no domínio do tempo, hoje, majoritariamente no mercado você tem para linhas de transmissão, mas como vocês viram, tem diversas pesquisas para barramento, transformadores. Eu li recentemente trabalhos que falavam de proteção de bancos de indutores para condensação shunt, por exemplo. Então está crescendo, né? E o fato é que a gente via tudo na escala, no início a gente olhava tudo na escala de segundos, passamos para os milissegundos, hoje vemos nos microsegundos. E qual é o próximo passo? Também não sei, mas eu não duvidaria que isso ainda se expandisse, né? A gente já trabalha na escala de 1 MHz hoje com dispositivos no mercado e sabemos de dispositivos que estão vindo ali com 10 MHz de taxa de amostragem. Já existe no mercado outros que trabalham com 5 MB, por exemplo. Então, qual é o limite? Enfim, eu não chutaria um limite. Eu acho que as pessoas vão continuar procurando e a gente está aqui para estudar isso e tentar esclarecer as vantagens e benefícios, né? Então, isso foi, sem dúvida, o uso dessas funções ultra rápidas, sem dúvidas, foi uma quebra de paradigma no mundo da proteção. Pergunta que eu acabei de fazer, né? Qual é o limite? Não sei. Mas o fato é que eu acho que é um caminho sem volta. Essas funções chegaram para ficar, tem vários benefícios e eu acho que aos poucos as pessoas vão se convencer cada vez mais disso, tá bom? Bom, gente, aqui eu encerro a minha apresentação. Queria convidar todos vocês para se inscrever lá no meu canal no YouTube. Eu estou sempre compartilhando algum conteúdo com vocês. O link para inscrição no YouTube e nas outras redes sociais está aqui nesse QR Code. Vocês só escanear, vai estar lá. Quem quiser também adquirir lá o e-book, né, sobre metodologia de escrita lá de artigos científicos, é um livro que a gente escreveu ali em comemoração a uma marca de 150 artigos publicados que a gente atingiu no ano passado. Então, ficarei muito feliz de estar tentando ajudar vocês indiretamente a partir desse e-book, tá certo? Então, estão todos convidados a se inscrever lá no canal do YouTube, nas redes sociais. E é isso, eu agradeço aqui mais uma vez o convite. Fico aqui muito feliz mais uma vez de estar participando, apesar de recém-chegado na UFPB, já ter recebido esse convite, que eu fico muito honrado. Então, agradeço demais a professora Camila pelo convite, a Sara pelo suporte, né? O professor Luciano, que deve estar aí presente, que acabou lembrando meu nome também. Luciano, meu amigo, muito obrigado. E a participação de todos, tá certo, pessoal? Então, encerro aqui a minha apresentação.